Oi, gente, eu sou o Hugo e esse é o Passando a Limpo. I am the Lord your God. E o texto que nós vamos passar a limpo hoje é o versículo 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Por que nós vamos estar falando desse versículo? Porque nós vamos estar falando dessa passagem bíblica? Porque até hoje ainda temos dificuldade em entender o que significa ser a imagem conforme a semelhança de Deus. O que isso quer dizer para nós. E para a gente entender isso, primeiramente a gente vai começar no início, que diz, e disse Deus. Ou seja, Deus criou, tudo que Deus criou foi bom. A gente vê isso nos versículos anteriores. E o homem, ele é o clímax, ele é o auge da criação, ele é o principal objetivo dessa criação nesse momento, é a criação do homem. Tanto que ele é uma forma diferente do que vem sido passado nos versículos anteriores. E tanto que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem. A palavra façamos, no português, ela nos remete a que mais de uma pessoa se uniu para realizar essa ação. No hebraico, o façamos ele não é tão claro quanto é no português, então ele abre margem para compreensão, para uma interpretação pessoal. Mas a gente acredita que esse façamos, quando eu digo a gente, eu digo as pessoas, grande parte das pessoas, acredita que quando ele fala façamos, é reunião de Pai, Filho e Espírito Santo para realizar a criação do homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem o que é a imagem, o que é a semelhança de Deus. A gente já imagina claramente, qualquer pessoa, eu imagino, que quando a gente fala imagem e semelhança de Deus, a gente não está falando de algo físico, porque a própria Bíblia, em algumas passagens, nos deixa claro que Deus ele é espírito, Deus não é carne. Então, não tem como nós fisicamente sermos a representação de Deus. Não tem como nós, no nosso corpo, sermos a imagem de Deus se ele é algo que é espiritual, se ele é um espírito, de acordo com a própria Bíblia. Então, o que seria imagem conforme nossa semelhança? A gente tem que buscar no hebraico o entendimento do que eles queriam dizer a respeito da palavra imagem, o que eles queriam dizer a respeito da palavra semelhança. Uma não funciona exatamente sem a outra. Principalmente imagem, ela depende de semelhança para se complementar. A palavra imagem, que no hebraico é tselem, ela sozinha não dá o significado total do que nós estamos procurando aqui. É necessário o complemento de semelhança, demut. Essas duas palavras em conjunto, elas formam uma oração, elas se explicam e elas significam que é algo parecido como, algo semelhante com. Seria, numa analogia, seria como se a gente estivesse olhando em um espelho e vendo ali o nosso reflexo, vendo ali a nossa imagem, vendo ali algo que é semelhante conosco. Então, nós somos, de certa forma, um reflexo de Deus. Nós somos um espelhamento do que é o Espírito de Deus. Isso é a imagem e a semelhança do homem. E Deus, como nós sabemos, é um ser perfeito. Então, a nossa obrigação seria ser algo perfeito, buscar ser o mais próximo da perfeição possível. Isso seria ser semelhante à imagem de Deus. E tanto que, se a gente continuar no versículo 26, o que ele nos diz? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus nos colocou na terra para sermos governantes da terra.
Nós devemos reger a criação que Deus tinha feito. Ele deixa claro aqui para que nós dominarmos, e nós sejamos dominantes sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra. Dominar significa que nós somos os representantes de Deus, nos colocam nessa posição. Então nós temos que cuidar da criação de Deus. Nós temos que ser responsáveis pela criação de Deus. Se a gente vê essa passagem, ela é mais uma obrigação do que qualquer outra coisa. Uma obrigação de ser bons, uma obrigação de ser semelhante de Deus e cuidar daquilo que Ele criou. Isso que nos traz o versículo 26 do capítulo 1. Só que o que acontece com o homem? O que aconteceu com o homem? Nós deixamos com que o pecado, com que o erro acabe arranhando e danificando a imagem de Deus sobre nós. Nós acabamos nos afastando da semelhança de Deus quando nós deixamos o pecado ser superior a nós, ser mestre de nossas vidas. A gente sabe, a gente vê na Bíblia, se você ler, se a gente for, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Tiago, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz: Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Nós continuamos sendo feitos à semelhança de Deus. Nós não deixamos de ser imagem do Criador porque nós pecamos, mas nós arranhamos essa imagem. E Deus, Ele nos dá a possibilidade, Ele nos dá a condição de nós restaurarmos essa imagem, de buscarmos voltar a ser de acordo com a semelhança de Deus. Isso depende de nós, depende do nosso cuidado, depende da nossa força e depende da nossa vontade. Isso é o livre-arbítrio de Deus. Isso é a vontade que Deus nos deu, de escolhermos entre o bem e o mal. Nós nascemos bons. Existem pessoas, teses que dizem que nós nascemos maus e as leis nos mantêm no caminho correto. Eu confio nas pessoas, eu confio na humanidade, eu confio na imagem e na semelhança de Deus. E eu acredito que sim, nós nascemos bons. Só que nós nos deixamos corromper. Nós deixamos essa imagem e essa semelhança se desfazer. Então, nós temos que buscar voltar ao nosso original, buscar voltar à imagem e semelhança de Deus como nós fomos criados. É isso que esse versículo nos diz, que nós somos uma representação divina, que nós não somos carne, nós não somos esse ser material. Não é isso que é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o nosso espírito, é a nossa representação divina, é o que nós somos, um espelhamento de Deus na Terra. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro, que eu não tenha falado nenhuma besteira. Eu não sei tudo, eu não sou dono da verdade. Eu apenas leio e tento compreender. Uso livros, busco literaturas fora para tentar entender melhor o que Deus deixou para nós na sua palavra. Ele nos deixou ela para que nós lêssemos e, de acordo com o Espírito Santo de Deus, nós temos a capacidade de decifrá-la, de entendê-la. Nem tudo nós vamos saber. E eu não sei de tudo. Vocês podem ter certeza disso. Estou longe disso. Mas eu espero que vocês possam ter compreendido isso que eu falei. Se vocês tiverem discordado de alguma coisa, por favor, deixe nos comentários. Não é erro algum falar que alguém está errado ou duvidar de algo que alguma pessoa falou. É exatamente esse o motivo desse canal. Que a gente possa escutar alguém falar, no caso eu, e procurar entender se isso está certo ou se está errado, se eu concordo ou se eu não concordo, de acordo com as bases bíblicas. Que vocês possam buscar isso, que vocês possam ter gostado, que vocês possam curtir, compartilhar e pedir para que eu fale sobre uma passagem, sobre um assunto. Deixe aqui nos comentários.
fale aí, siga aí, eu vou deixar o Instagram aqui do canal, para que vocês possam estar seguindo lá também e dando ideias do que a gente pode estar falando, qual pode ser o próximo assunto, um próximo versículo, um próximo tema. Tá certo? Então, fiquem com Deus, até mais e tchau!